Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela vida de uma das figuras mais importantes e complexas da história do cristianismo. Falaremos de um simples pescador da Galileia que se tornou o líder dos apóstolos e a rocha sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Sim, estamos falando de São Pedro Apóstolo. A sua história é uma montanha-russa de fé, dúvida, coragem e arrependimento. Preparados para conhecer a fundo o homem que andou sobre as águas e que, mesmo com as suas falhas, nos inspira até hoje? Então, fiquem conosco até o fim. A nossa história começa nas margens do Mar da Galileia, há mais de 2000 anos. Naquela época, um homem chamado Simão, filho de Jonas, vivia o seu dia a dia como pescador. A pesca era o seu sustento, o seu mundo. Era um trabalho duro que exigia paciência, força e um conhecimento profundo do lago e dos seus humores. Simão era um homem comum, provavelmente casado, com uma rotina previsível ao lado do seu irmão, André. Ele não era um estudioso, um teólogo ou um líder político. Era um homem do povo, com os pés bem assentes na terra, ou melhor, no barco. A sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Um dia, enquanto Simão e André lançavam as suas redes, um carpinteiro e pregador itinerante chamado Jesus de Nazaré aproximou-se deles. Jesus tinha começado a sua pregação e estava a reunir seguidores. Ao ver os dois irmãos, disse-lhes palavras que ecoariam pela eternidade. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Imaginem a cena. Para Simão, aquilo era um convite radical. Significava abandonar tudo o que conhecia: o seu barco, as suas redes, a sua segurança e a sua rotina. Mas havia algo na voz e no olhar de Jesus que o cativou. Sem hesitar, Simão e André deixaram as suas redes e seguiram-no. Este foi o primeiro passo de uma transformação profunda, o início da jornada de Simão para se tornar Pedro. A partir desse momento, Simão tornou-se uma figura central no círculo íntimo de Jesus. Ele estava lá em momentos cruciais. Viu milagres incríveis, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a cura de leprosos e a ressurreição da filha de Jairo. Ele também foi uma das 3 testemunhas da Transfiguração, um momento em que Jesus revelou a sua glória divina no topo de uma montanha. A sua relação com Jesus era muito próxima, marcada por uma espontaneidade e, por vezes, uma impulsividade que o definia. Ele não tinha medo de falar o que pensava, de questionar e até de discordar. Era um homem de paixão e ação, e Jesus parecia apreciar essa sua natureza genuína. Um dos episódios mais marcantes aconteceu perto de Cesareia de Filipe. Jesus perguntou aos seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Enquanto os outros davam respostas variadas, foi Simão quem deu um passo em frente e fez a sua grande confissão de fé: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esta não era uma resposta aprendida, era uma revelação. Em resposta a esta declaração poderosa, Jesus disse-lhe: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Este momento é fundamental. Simão, o pescador, recebe um novo nome: Pedro, que em grego Petros significa pedra ou rocha. Jesus estava a dar-lhe uma nova identidade e uma missão extraordinária. Ele seria a base, o fundamento visível da comunidade de fiéis que Jesus estava a construir. As chaves do reino dos céus simbolizam a autoridade para guiar, para ensinar e para perdoar em nome de Cristo. Este foi o momento em que a sua liderança foi estabelecida, o ponto de viragem que o preparou para o futuro da igreja.
Mas a jornada de Pedro não foi um caminho reto de fé inabalável. Ele era humano, e a sua humanidade é uma das partes mais reconfortantes da sua história. Um exemplo famoso é quando ele viu Jesus a caminhar sobre as águas. Cheio de um entusiasmo impulsivo, Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus e começou a andar sobre a água também. Mas quando sentiu a força do vento e olhou para as ondas, o medo tomou conta dele. A sua fé vacilou e ele começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e salvou-o, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Este episódio mostra perfeitamente a dualidade de Pedro, uma fé imensa e uma fragilidade muito humana. A prova mais dura da sua fé, no entanto, veio durante a paixão de Cristo. Na última ceia, Jesus previu que todos o abandonariam. Pedro, sempre confiante, declarou com veemência: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus respondeu-lhe com uma previsão dolorosa: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro não conseguia acreditar. Mas horas mais tarde, no pátio do sumo sacerdote, enquanto Jesus era interrogado, o medo falou mais alto. Pressionado por pessoas que o reconheceram como um seguidor de Jesus, Pedro negou-o 1, 2, 3 vezes. Então, o galo cantou. O Evangelho de Lucas diz que, nesse momento, Jesus virou-se e olhou para Pedro. O seu olhar partiu o coração de Pedro, que saiu e chorou amargamente. Este momento de negação poderia ter sido o fim da história de Pedro. A vergonha e a culpa poderiam tê-lo consumido, mas o amor e a misericórdia de Jesus são maiores do que qualquer falha humana. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos nas margens do mesmo mar da Galileia, onde tudo começou. Ali, teve uma conversa muito especial com Pedro. Jesus perguntou-lhe 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu amas-me? A cada vez, Pedro respondia: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 perguntas, uma para cada negação. Foi um momento de cura, de restauração. Depois de cada resposta, Jesus deu-lhe uma ordem: Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus não só perdoou Pedro, como reafirmou a sua missão de liderar a igreja. Aquele que negou tornou-se o pastor. Após a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, vemos um Pedro completamente transformado. O pescador impulsivo e medroso deu lugar a um líder corajoso e a um pregador eloquente. Foi ele quem se levantou e fez o primeiro discurso público, anunciando a ressurreição de Jesus com tanto poder que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Pedro liderou a comunidade cristã primitiva em Jerusalém, realizou milagres em nome de Jesus, enfrentou as autoridades religiosas e foi preso pela sua fé. Ele tornou-se a rocha que Jesus disse que seria, um pilar de força e unidade para a igreja nascente. A sua missão levou-o para além de Jerusalém. Segundo a tradição, Pedro viajou extensivamente pregando o Evangelho. O seu percurso culminou em Roma, o coração do Império Romano. Lá, ele continuou a liderar a comunidade cristã, fortalecendo a fé dos crentes no meio da perseguição. A tradição cristã sustenta que durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 ou 67 d.C., Pedro foi martirizado. Disse que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor, Jesus Cristo. O seu túmulo é venerado até hoje, localizado sob o altar principal da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A história de São Pedro é uma poderosa lição para todos nós. Ele não era perfeito. Ele era impulsivo, cometeu erros graves, duvidou e negou o seu mestre. Mas ele também amava profundamente, tinha uma fé sincera e, o mais importante, estava sempre disposto a arrepender-se e a recomeçar.
A sua vida mostra-nos que Deus não escolhe os perfeitos, mas capacita aqueles que escolhe. A sua fraqueza tornou-se a tela onde a força e a misericórdia de Deus foram pintadas de forma brilhante. Ele é a prova de que, com a graça de Deus, as nossas maiores falhas podem ser transformadas nos alicerces da nossa maior missão. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A vida de São Pedro é realmente inspiradora e cheia de ensinamentos. Se gostaram deste vídeo e querem conhecer mais histórias como esta, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os nossos próximos conteúdos. Deixem nos comentários o que mais vos impressiona na história de Pedro. Até a próxima!